E viva a Espanha, los campeones de 2026. Então, estamos começando essa live hoje, dia 19 de julho de 2026. E a capa da The Economist não decepcionou, né? Em acertar mais uma previsão. Previsão, entre aspas, né? A gente vem falando sobre isso. Deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui. Quem estiver chegando, já deixa o like, por gentileza, tá? Bom, nós tivemos então a decisão da Copa do Mundo hoje. E Espanha venceu a Argentina, né? Conforme previsto. Eu não sou mãe de Ná, mas dessa vez eu acertei. Quando que eu fiz essa previsão? Tá? Deixando aqui claro também que, claro, eu estava acompanhando aquela linha de que um país com uniforme vermelho seria o campeão da Copa, pelo que foi divulgado na capa da revista The Economist, tá? Então, eu sei que teve pessoas também que entraram em contato, inscritos nossos que acompanham e comentaram isso, né? E assim, o pessoal não falar que, eu falei, você tá dizendo que acertou. Não, tava meio óbvio, né, que seria isso, basicamente, e não foi nenhuma vidência da minha parte, né, nem profecia alguma, né. O que ocorreu, tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. O que ocorreu, na verdade, é que os outros países foram sendo eliminados, né, os países que tinham camisa vermelha, e quando a Espanha fez 1-0 na França, veja, eu sou neto de espanhóis, né, então meus avós vieram da Espanha de navio, e a Espanha sempre foi o meu segundo time, né, eu sou brasileiro, mas se o Brasil é eliminado, eu torço para a Espanha, então eu gostaria que a Espanha ganhasse. Mas eu não estava esperando isso, tá? Eu também não sou aficionado por futebol, eu também não estava acompanhando, nem sabia que a Espanha estava invicta há 30 e tantos jogos, né? Quando chega na Copa, e tá ainda agora, acho que é 38 jogos invicta, né? Então eu gosto de futebol e tudo, mas não sou assim um fanático, até porque agora com esse universo das bets aí virou uma palhaçada, pelo amor de Deus, né? O que foi aquela final, aquela disputa de terceiro lugar ali? 6-4 para a Inglaterra. Ali eu fui ver. Eu entendo futebol o suficiente para ver um jogo e ver o que é um jogo de verdade do que é uma simulação. Assim como quem entende de artes marciais, né, sabe diferenciar uma luta de MMA para uma luta de luta livre. Tá? Então, o que aconteceu na disputa do terceiro lugar foi uma palhaçada ali. Foi uma luta livre da versão futebol. Dá para ver, os caras não iam na bola, deixavam fazer gol, davam risada, riam com um sorriso amarelo. Dá para perceber que era um fingimento completo. Tá? Essa é a minha opinião e eu tenho direito de expressá-la. Na minha opinião, ali rolou muita grana ali para chegar naquele resultado, e isso tem a ver com a multiplicação de capital das grandes elites que estão aí extremamente entranhadas cada vez mais no futebol, porque eles descobriram que ganhar dinheiro dessa forma é mais fácil do que investir em ações, quando eles conseguem manipular o resultado do jogo. Ponto. Nós tivemos, então... Pessoal, quem estiver chegando, deixa aquele like, compartilha, espalha o vídeo, vamos quebrar as barreiras aqui, né, do YouTube, como sempre. Ajuda o YouTube a divulgar mais, em tese, né? Então, mas isso é importante, para que mais pessoas saibam do que eu estou falando aqui, que basicamente o que eu estou falando são verdades. Então, assim, eu não falei que a França ia ser campeã, ou melhor, que a Espanha ia ser campeã. Eu não falei que a Espanha ia ser campeã porque eu sou vidente, porque eu sou torcedor. Não, eu falei que ela ia ser campeã depois que fez 1-0 na França, e na hora veio aquela imagem da capa da revista The Economist na minha cabeça. Eu fui conferir, e aí eu fiz essa postagem aqui. Mas quem quiser só entrar lá, você vai ver, tá lá, a postagem tá lá para quem quiser ver, tá? Dia 14 de julho. Então, entra lá, Além da Nuvem, _canal, tá? E aí, não deu outra, meu amigo. Foi isso mesmo. Tá lá o Ferran Torres, né? De vermelho ali, chutando a bola fazendo uma curva e entrando no gol. Tá? Então a gente tem aqui esse jogador aqui de vermelho, né?
E aqui a gente tem a capa toda dividida entre vermelho e azul. Tá? Essa é a revista The Economist, a edição The World Ahead, que é aquela que a própria revista lança no início de cada ano, um pouco antes do início de cada ano. Então, o pessoal costuma dizer que eles acertam bastante, e eles acertam mesmo, porque a gente está falando da elite econômica, e quem manda na coisa toda é uma elite também econômica. Ela tem um poder econômico muito forte. Tá? Então, vocês estão vendo, já consultei aqui, e basicamente o que a gente viu foi isso daqui, né? No gol do Ferran Torres. Então a The Economist acerta mais uma e a Espanha é campeã da Copa. Muita gente falou que seria o Cristiano Ronaldo, porque o Portugal que tem o uniforme todo vermelho. Né? Depois que Portugal caiu para a Espanha, o pessoal começou a falar que seria o Haaland, que eliminou o Brasil. Tá? Aí pega uma posição parecida lá, né, com a do jogador, mas no final quem levou mesmo foi a Espanha. Tá? Eu basicamente achei o gol bem simbólico. A imagem, eu já pesquisei, tá? A imagem que ele está de frente, onde ficaria bem parecido com isso daqui que está na capa da revista, ela não pegou bem, tá? Então teria que ser uma imagem mais vista de cima ali, para sair dessa forma aqui exatamente igual, tá? Até porque ele chutou, se eu não estou enganado, ele bateu com o pé esquerdo, né? Diferente do que está aqui na capa, né? Então ele bateu com o pé esquerdo no gol. Exato, essa aqui tá o gol. Ele chutou com essa perna aqui, tá? Então tá invertido em relação ao que tá na capa da The Economist. Mas foi, enfim, bem simbólico. A bola fez curva, igual tá na capa da The Economist, e entrou, e foi uma paulada, uma bomba que o cara deu ali, né? E a bola entrou. Muita gente pensa, isso é coincidência, isso é besteira. Não é coincidência e não é besteira, tá, pessoal? A gente tem mostrado essas supostas coincidências há bastante tempo. As capas têm sido bastante precisas nos resultados, têm acertado muita coisa, tá? Coincidência, sim, né? A gente ter aqui as tonalidades iguais, né? Porque esse tom de azul escolhido, basicamente, que são as tonalidades que a gente tem na camisa da Argentina, como você pode ver aqui. Camisa, o tom mais claro, o tom mais escuro é o que a gente tem na capa da The Economist. Capa extremamente simbólica, né? Lembra dessa imagem aqui? Essa imagem aqui, ela aparece na abertura da Copa do Mundo, né? Essa ânfora, que lembra muito uma ânfora fenícia, né? Ou uma embarcação antiga babilônica. A ânfora, no caso, é o vaso, tá? Coincidentemente, eu estava pesquisando aqui sobre vasos antigos para fazer um complemento no nosso livro, o livro A Verdadeira História do Brasil, que já está praticamente pronto, tá? Faltam só alguns ajustes, detalhes. Essa semana ele já está indo para rodagem, tá? Para quem adquiriu na pré-venda, só avisando. Por exemplo, aqui, ó, isso daqui são ânforas fenícias, né, que foram encontradas em Biblos, no Líbano, tá? Que são muito parecidas com as ânforas marajoaras, tapajônicas que tem no Brasil. Né? Esse tipo de embarcação que aparece ali na capa da revista, aqui em cima, perto do Zelensky, né, que tem o Zelensky ali, é o tipo de embarcação antigo mesmo, possivelmente dos fenícios, né? Com vela, eles usavam vela também, né? Então, e essa abertura apareceu na Copa do Mundo. Eu não tenho imagem para mostrar aqui, porque eu não separei ela, né? Estou falando por improviso, mas já foi mostrado, tá? Então, isso já foi mostrado, enfim, na abertura da Copa. A gente tem aqui os momentos específicos, né? E eu falei num vídeo recente também que, na minha opinião, o que acontece não é que eles estão manipulando tudo para ser do jeito que eles querem. Esse nível de acerto aqui, tá? De você colocar a final do jeito que vai ser e começar a acertar as coisas como se estivesse rolando um calendário, na minha concepção, isso só pode ser atribuído ao envio de dados através do tempo, tá?
Então, a gente teve, por exemplo, aquela taça da ira, né? A taça da ira de Deus, né? Vamos colocar assim. Aquele evento que aconteceu, se você reparar ali embaixo, você tem a taça virando, que está aqui, tá? Também no mês de junho, que, biblicamente falando, é um evento associado a terremotos. E ocorreu o terremoto na Venezuela, tá? Por que no mês de junho e julho? Porque é o mês da Copa, que está marcado ali na capa. Aqui a gente tem, então, junho e julho, né, são os meses da Copa, tá? Começa em junho, vai para julho, e aqui em junho, quando aconteceu o terremoto na Venezuela, a gente tem a taça virada. Aconteceu um sinal no céu nesse mês, que foi o evento da lua crescente com Vênus passando, né? E basicamente dava esse efeito aqui, né?